Oi pessoal, boa noite. Já fazia um dia, né, que eu não tinha feito a live porque teve culto na nossa igreja e a gente não fez, né? Mas hoje nós estamos aqui de volta para falar sobre Jesus, sobre as coisas que ele faz, sobre as maravilhosas bênçãos que ele derrama sobre nós. E o tema hoje é perdão. Eu estava vendo um vídeo que uma amiga me mandou hoje e eu gostaria muito de falar sobre perdão, e o texto que nós vamos ver hoje é aquela parte da crucificação onde tem 2 ladrões crucificados com Jesus. E aí nós entendemos o perdão de Deus de uma forma muito clara nessa passagem. Nós vamos louvar uma canção que eu estava louvando aqui há poucos instantes. Vamos ver. Eu não achei o playback de jeito nenhum que eu queria, mas nós vamos louvar o Senhor. E em seguida a gente começa a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembro com saudade, às vezes meu coração chora. Vai chegando a noite, não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho para o altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor. Oh, não é esse o playback que eu quero. Menino, será possível? Vamos ver se esse aqui... Boa noite, que Deus abençoe vocês que estão chegando aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Com saudade às vezes meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho para o altar, vejo o pastor sentado, um olhar sofredor. Com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, tinha luz pra clarear. Eu pregava, o céu se abria e o poder caía. Igreja de oração, igreja pequena, onde Deus falava, e a sua igreja Jesus visitava. Onde estar agora aquela igrejinha? E no mesmo instante o poder caía. Que Deus abençoe a sua vida, que nessa noite a gente possa estar louvando ao Senhor e cultuando a Deus através desse canal de bênção. Aleluia. Sem ovelhas, junto
aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou tremendo, gemendo de frio, suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. E no companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Não dissipaste toda a sombra, tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Cristo vem me buscar. O mercado está vazio, o trabalho já parou, o martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, ele vem me buscar. Deus abençoe a sua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Se você estiver aí com a sua Bíblia, tudo bem. Se você não estiver, tudo bem também. A gente lê, né, a palavra do nosso Deus. E a palavra do nosso Deus está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 29 ao 32. E diz assim o texto de hoje: os que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo.
o Cristo, Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. O que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isto, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Menino, será possível? Livro do profeta Jeremias. O Senhor nos tem um recado interessante. Ele diz... Pronto, acabou-se. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e o deu para beber. Deixem-no e vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com o brado, expirou. Amém. Será que eu marquei aqui o texto errado? Eu quero falar para vocês hoje sobre o ladrão na cruz. Deixa eu ver aqui, gente. Lucas 23, 32, gente, perdão. Amém. Achei, gente. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou a outros, diziam: salve a si mesmo, se é o Cristo, o Filho de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o Rei dos Reis, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o Rei dos Reis. Um dos criminosos, quando ali estavam, dependurados, lançavam-lhe insultos: você é o Cristo. Você é o Cristo, salva-se a si mesmo e salve a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então Jesus disse a ele, né? Jesus, lembra-te de mim, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Bem, quero falar sobre perdão.
Perdão é um negócio muito difícil mesmo. Quem disser que perdoar é fácil, é porque de fato, para ele, deve ser, para algumas pessoas deve ser fácil. Para mim é muito fácil perdoar. Para outras pessoas é mais difícil, a pessoa é mais rancorosa, é mais cheia de mágoa, é mais cheia de mazela, né? E para outras pessoas o perdão é só um estalar de dedos. E aí tem N definições sobre o perdão, né? Tem gente que diz que é não se lembrar mais. Aí tem gente que responde que não tem nem amnésia, que se lembra, né? E assim vão acontecendo o que as pessoas pensam sobre o perdão. Eu particularmente tenho uma opinião sobre o perdão. Para mim é fácil perdoar, demais. Se você me fizer uma raiva, minha raiva é instantânea, bufo, pá, eu explodo logo na hora, falo, grito, esperneio. Daqui a 5 minutos você vai até me chamar de cara de pau. Se você vier falar comigo, parece que não aconteceu absolutamente nada. Se você quiser falar sobre o assunto, eu falo numa boa. Fulana, você explodiu comigo, me perdoe e tal. E daqui tá tudo bem. Daqui para frente está tudo bem. Isso faz parte do meu temperamento. Mas existem pessoas que passam anos sem falar com outra pessoa porque tá chateada, tá magoada, você falou alguma coisa inconveniente, aquela pessoa se feriu, ela não consegue perdoar e aí ela decidiu que vai passar 15 anos sem falar com você. Perdão, gente, é decisão. Eu decidi perdoar. E pedir perdão é outra decisão mais difícil ainda. Pedir perdão é o reconhecimento de que você está errado. E ainda tem mais. O perdão, ele não pode ser de qualquer jeito. Se você perdoa uma pessoa, você não vai ficar passando no rosto da pessoa. Toda vida que acontecer um episódio, você vai lá e diz: ah, fulano, mas você fez assim. Não. Perdoou, está perdoado. Jesus, eu costumo dizer, né, que ele botou lá, no versículo da Bíblia, que ele perdoou os nossos pecados, ainda colocou uma plaquinha dizendo que é proibido pescar. Dizendo que é proibido pescar. E eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque Jesus está dizendo nesse texto que ele não se lembra mais dos nossos pecados, que ele esqueceu, que ele não quer mais nem que você fique remoendo o teu pecado. Deus lança seus pecados confessados na profundeza dos mares. Miqueias 7:19. E coloca ali uma placa: proibido pescar. Jesus, quando ele perdoa o pecado, está perdoado. Por que eu escolhi esse texto aqui do ladrão na cruz? Peguei até a referência errada para você, mas depois, graças a Deus, a gente se consertou. Por quê? Porque foi instantâneo aquele perdão. E eu quero mostrar para você que o perdão de Jesus Cristo, ele é instantâneo. Mas o nosso, como nós não somos Jesus Cristo e nem somos perfeitos, tem pessoas que não conseguem perdoar de jeito nenhum. Vai passar 1000 anos e ela vai dizer: eu não consegui perdoar o fulano de tal. Foi tão grave para ela que ela não conseguiu perdoar. Mas eu quero te dizer que perdão é uma decisão. Você toma a decisão de perdoar. Eu vou perdoar o meu marido porque eu quero ter uma vida de paz com ele. Eu vou perdoar o meu filho porque eu quero ter uma vida de paz com ele. E quando você perdoa a outra pessoa, você é que está ficando liberto, livre do peso de alguém que carrega uma mágoa.
que carrega uma dor, que carrega uma angústia, porque simplesmente não consegue perdoar a outra pessoa. Tem pessoas que, porque não conseguem perdoar, deixa de frequentar lugares, porque se encontrar aquela pessoa estragou o dia. Eu quero dizer que a falta de perdão produz morte. E eu vou te provar por quê. Porque aqui nesse texto, onde Jesus perdoa o ladrão, ele diz assim: este homem, o ladrão diz, né? Olha como é difícil reconhecer o outro ladrão, tá na mesma situação, crucificado lá, todo mundo varrendo hora com a cara dele, mas ele tá de boa, ele não se arrependeu de nada. Para pedir perdão para alguém, você tem que se arrepender do que você fez contra aquela pessoa. E o outro, para perdoar, tem que estar com o coração tranquilo, sem nenhuma mancha de mágoa, sem raiva, sem rancor, sem desejo de vingança. E aí a gente vê duas situações: um ladrão perturbado, achando que não tinha feito nada. Gente, quem não pede perdão acha que não fez nada demais. Ele não tem nenhuma mágoa, nenhuma culpa, nenhum ressentimento. Ele está de boa. Para que ele vai pedir perdão? É o caso desse rapaz, do ladrão. Mas o ladrão arrependido, ele olha para os pecados dele e diz assim: esse homem é um justo. Ele está aqui sem ter feito nada. Ele reconhece que errou. Então, para pedir perdão a alguém, você primeiro vai reconhecer que errou. Se você não reconhece que errou, como que você vai pedir perdão? Se não doeu na dica de nada em você, você está em paz, está de boa. Aí o outro fica lá remoendo, aquele cara de pau, fez assim, 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 assim comigo, eu não consigo perdoar. Você que está mal. Por isso que alguns pastores e algumas pessoas dizem assim: mesmo que não tenha sido você que tenha errado, perdoe quem errou com você. Você já ouviu essa conversa? Mesmo que não tenha sido você que cometeu o tal pecado, não foi você, mas você perdoe para ficar livre. Aí a pessoa falta morrer. Ai, eu não vou conseguir. Ai, 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 ai. E é por aí o caminho. E aí quem fica doente? Você, bestão, que não conseguiu perdoar, que não conseguiu sair da mesmice, que não conseguiu dar a volta por cima. Pode quem quiser me chamar de cara de pau. No minuto seguinte eu estou de boa. Você quiser ficar com raiva de mim, fique, mas eu vou voltar a andar na sua casa, eu vou conversar com você de boa. Assim você esteja disposto a caminhar comigo. Perdoar é uma decisão. E eu não assisti direito o vídeo, mas eu tenho uma opinião sobre perdão muito forte, porque eu fui muito perdoada, eu fui muito amada, eu cometi muitos erros com os meus pais, e eles nunca, não eram crentes, mas nunca guardaram nenhuma mágoa, nenhum rancor. Minha família maravilhosa, eu sou muito amada pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus tios, enfim. E eu errei muito. E tem um chavão que o povo usa por aí, que a quem muito foi amado, né? Muito é perdoado. Então, o nosso Deus nos ama de tal maneira que nos perdoou para nos levar para o céu, para nos levar para o paraíso. E esse texto é muito forte. Sabe por quê? Porque esse ladrão, ele olha para Jesus arrependido e diz assim: esse homem é um justo. Ele reconheceu que Jesus era Deus. E aí Jesus, com a sua misericórdia lá, lavado de sangue, esfacelado, cheio de dor,
cansado, ele olha para aquele homem cheio de misericórdia e ele diz para aquele homem assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O perdão de quem tem Jesus no coração é instantâneo. Porque o nosso maior exemplo de vida é Jesus. E aí, ele é o meu maior exemplo de perdão, é Jesus. E não tem melhor momento para eu me lembrar de perdão do que na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, cheio de dor, sofrendo, dor física, todo mundo falando mil coisas com ele. Mas eu acho que Jesus tinha assim uns fones de ouvido triplo para não ouvir tanta besteira que os homens diziam com ele. Dizendo: se tu és o Cristo, tu livraste a tanto e não consegue livrar a ti mesmo, corra do cão mesmo, dizendo, para ferir Jesus, para humilhar Jesus. E ele lá de boa, ó, crucificado. Eles não sabem o que dizem. Outro grau de perdão, gente. Eles não sabem o que dizem, Pai. Perdoa-lhes. Ele tinha acabado de perdoar. Esse perdão é fácil. De alguém que reconheceu que errou. Esse perdão é mais fácil de ser concretizado, feito. Aquele perdão de quem chegou para você arrependido. Aí você olha com um olhar assim, meio assim, né? Porque nós somos duros na queda. Aí a gente olha assim, aí, eu vou te perdoar. Decidiu perdoar. Mas quem não decide perdoar, não perdoa, meu amado irmão, minha amada irmã. Não perdoa e não consegue se livrar do peso espiritual que está carregando. Agora deixa eu te dizer. Vamos para o segundo nível de perdão. Quando está todo mundo xingando Jesus. E aí, ele faz o papel de intercessor. Deus está olhando ali, ó. Jesus cumpriu o que ele veio fazer. A missão dele foi cumprida. O Pai disse: a tua missão é aproximar os homens de mim. Aí Jesus diz, né? Está consumado. Mas antes do estar consumado, ele olha para a multidão. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí ele olha para aquela multidão. Uma multidão devia estar ali na crucificação de Jesus. Muitos homens e mulheres que tinham ouvido ele pregar no monte, tinham ouvido ele falar, tinham ouvido ele no mar da Galileia. A multidão seguia Jesus. A multidão caminhava com Jesus. A multidão perseguia os passos do Senhor Salvador Jesus Cristo. A multidão cercava Jesus. E a multidão estava lá no monte do Calvário, esperando que ele estralasse os dedos, ou então pegasse uma varinha mágica e fizesse plunct-plact-zum, e de repente um milagre transformador acontecesse. Mas ele tinha uma missão a cumprir, aquelas pessoas não estavam entendendo nada. E aí tinha aquela turma do morre, se acaba logo, e tinha a turma do salva-te a ti mesmo. E aí Jesus olha para aquela multidão e diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você já pensou que amor é esse? Quero te dizer que só perdoa desse jeito, nesse grau de perdão, quem ama você. Quem não te ama não consegue te perdoar. Quem não te quer ver bem, não quero ver você bem. Quero que você se dane. Quero que você pegue o beco, né? Quero que você perca tudo. Não vou te perdoar. Essa pessoa que te nega o perdão, ela não te ama. Essa pessoa que fica brincando com os seus sentimentos, ela não te ama. Só consegue perdoar quem ama. O seu filho pode fazer 50 vezes a mesma coisa. Você pode até punir ele. Mas você vai sempre
70 vezes 7, o número da perfeição. Você vai perdoar ele 70 vezes, 7 vezes, porque você ama ele com um amor sem explicação. Amor incondicional. Esse é o amor que perdoa. O amor incondicional, o amor ágape. Esse amor consegue perdoar sem fazer nenhuma regra, meu amigo, minha amiga. Pode estar dando tudo errado. Se você decidir perdoar, você decidiu amar, suportar. E aí tem outro texto que eu gosto muito. Aquele texto da placa do proibido pescar. Está na Bíblia, meu irmão. Deus lança seus pecados confessados na profundeza dos mares e coloca uma plaquinha, proibido pescar. Por que será que ele falou de pescaria, hein? Porque foi dada uma ordem várias vezes na Bíblia aos pescadores. Vocês hoje vão ser pescadores de homens. E homens são falhos. Então, esteja com o perdão bem afiadinho, porque você vai precisar perdoar 70 vezes 7 várias vezes por dia. E aí, quando eu falo do segundo momento de perdão, que é esse do Jesus intercessor, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós vamos para a consequência do perdão. A consequência do perdão é a vida eterna. Seja para mim, seja para você, seja para quem está comigo, que precisa ser perdoado, ou que eu preciso perdoar, ou que ele precisa me perdoar. Essa consequência do pecado é a vida eterna. Essa consequência do perdão, desculpe, é a vida eterna. Deus te abençoe, Denise. A consequência do perdão é a vida eterna. O Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão é uma troca. Eu te perdoo, você me perdoa. E o perdão para as coisas que nos ferem, ele é tremendo, ele liberta, ele cura, ele restaura. Ele faz com que você respire aliviado. É mais profundo quando você perdoa a quem você não ama. Porque quando você decidiu perdoar, você decidiu conviver com essa pessoa, mesmo que ele erre. E eu vou te dizer, se eu errei com você uma vez, eu vou errar mais. E aí vamos ver se você vai continuar me perdoando ou se você vai me escantear. Antes de eu ser crente, a minha mãe dizia que comigo era assim um copo cheio. E ela botava uma tinta azul de gotinha, que a gente até botava em feridinha de cachorro, que eu não sei como é o nome. E ela enchia o copo e ela dizia assim: Cecília, Ana Cecília, né? Quando ela queria brigar era Ana Cecília. Ana Cecília, ó, tá vendo esse copo? Você. A pessoa fez uma coisa com você, aí ela derramava água. Esse tanto de água aqui não vai ser restaurado, não. Aí ela derramava mais. Esse tanto de água aqui não vai ser restaurado, não. Aí ela derramava mais. Quando o copo estava quase seco, ela dizia: agora pode se retirar. Porque aquela pessoa para mim não tinha volta. E depois que eu conheci Jesus, eu entendi que tantas quantas vezes aquela pessoa peca, eu vou encher o copo de água de novo. Eu vou encher o copo de água de novo. Sabe por quê? Porque eu também devo secar o copo de outras pessoas. A gente só vai entender o que é gente, né, Denise? Quando eu me coloco no lugar da outra pessoa. Eu me coloquei. Ai, eu não consigo perdoar fulano de tal. Mas se tivesse sido comigo, o que ela passou? E aí eu não estou falando isso só em benefício de mim. Eu estou falando isso em benefício de qualquer pessoa que precise ser perdoado.
Porque você é perfeito? Você nunca errou com ninguém, jura? Nunca deixou ninguém chateado com você? Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu tio, nem o passarinho, nem o macaco, ninguém. Duvido. Alguém, em algum momento da sua vida, você já fez alguma coisa para alguém que você precisa pedir perdão para essa pessoa, ou vice-versa. Essa pessoa precisa ser perdoada por você. Então, esse perdão aqui desse texto de Lucas 23, do 40 ao 43, quando Jesus termina dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero te dizer que para você ser salvo, você precisa se arrepender. Para você ser salvo, para você encontrar uma direção, você precisa chegar para Jesus e pedir perdão dos teus pecados, como esse ladrão na cruz. Ele não precisou fazer nenhuma promessinha para santinho nenhum. Ele não precisou, foi flashback, bateu, voltou. Ele olhou para Jesus naquela cruz do Calvário e disse: esse daí é um justo. Eu pequei, mas esse daí é um justo. Aí ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí Jesus responde: pá, pei bufo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se essa palavra é verdadeira, eu tenho que acreditar e agir como Jesus me ensinou. Como foi que Jesus me ensinou? Instantâneo. Pum! Ele disse: não, eu vou ali dar uma voltinha e eu vou pensar se eu vou lhe perdoar, seu cabra safado. Porque você... Aí ele passou tudo em rosto. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu tenho uma experiência de perdão tremenda. Eu tenho uma experiência de perdão com uma amiga que eu errei com ela. E de repente ela me aparece na minha casa com pães para que a gente tomasse aquele cafezinho, batesse um papo, zeramos tudo e nos tornamos grandes amigas. O perdão restabelece relacionamentos. O perdão é transformador. O perdão produz vida. E aí, para mim, tem coisas que as pessoas fazem que eu me filho, eu fico chateada, eu fico remoendo, eu quero bater papo, falar sobre o assunto, porque a gente é assim. Mas te dizer que se você falar comigo, eu não vou falar com você. Minha gente, tenha santa paciência. Isso é pra gente pobre de espírito. Sabe, Jesus nos ensinou uma grande lição. Pobre que é pobre porque mora numa casinha simples, assim como a minha, simples e tal. Isso aí não é pobreza. Pobreza é quem é pobre de espírito. Quem não consegue ser feliz, quem não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue viver plenamente, não consegue dar umas boas gargalhadas, né? As pessoas dizem que eu estou sentindo falta da sua gargalhada, eu estou sentindo falta da sua alegria. Que bom que lembrem de mim dessa forma, que lembram de mim pela minha alegria, não pela minha chatice, pela minha rebeldia, pela minha tristeza, porque eu só fico murmurando, porque eu não perdoo ninguém. Que se lembrem de mim porque eu sou a risadinha, que gosta muito de brincar, e eu não tô nem aí se eu tô gorda, se eu tô magra, né? Tem até umas piadas que o povo diz entre ser feliz e ser magrinha. Eu escolhi ser feliz. Então, queridos, que nós possamos abraçar mais, beijar mais, cheirar mais, deixa o Covid terminar de passar, que ele já está passando. Eu tenho esperança que ele vai se embora, não vem nunca mais. A vida vai voltar a ser vivida com intensidade por quem quer viver com intensidade. E nós vamos ser igreja. Igreja que não perdoa, não cresce. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, né? Tem misericórdia, papai. Nós somos tão chatos, tão pobres de espírito.
E esse texto é tão lindo, gente, vocês não têm noção. Olha, eu fico imaginando a cena. Um criminoso estava insultando Jesus, tu tem noção? O outro lá crucificado e cutucando onça com vara curta. Ele queria que Jesus descesse do salto ali, na hora que ele estava cumprindo o plano de Deus para nós. Tu acha que Jesus ia se prestar esse papel? De dizer, camarada, deixa de besteira, tu tá lascado que tu vai queimar no inferno? Nada. Jesus não deu nem ouvidos para o insulto daquele homem. E aí o outro que está arrependido, aquele ladrão arrependido, ele olha para Jesus e, poxa, Pai, lembra-te de mim quando estiveres no meu reino. E aí Jesus olha para ele e responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então perdoar, gente, é uma decisão. Mas a gente perdoa mais a quem a gente ama mais. Então por isso que perdoar para algumas pessoas é muito difícil. Esse rancor que você guarda no coração está associado à falta de amor. Está associado que você não quer se relacionar com aquela pessoa. Então a pisada de bola dela muitas vezes foi o escape para você dizer. O escape para você dizer, eu não gosto dela. Eu não tenho obrigação nenhuma de perdoá-la. Porém, quero te dizer que se você não perdoar, não vai para o céu. E a gente tem inúmeros textos na Bíblia falando de perdão, né? Eu citei a oração do Pai Nosso, mas tem muitos outros mais falando de perdão. O corpo de Cristo, que é a igreja, que sou eu, que é você. O corpo de Cristo, que é a igreja, não pode andar dividido. Jesus não vem buscar uma igreja dividida. Jesus vem buscar uma igreja santa, curada, linda, adornada. Então não transforme a igreja de Cristo, que somos nós, o corpo, em meros telespectadores de uma palavra que é viva, que cura, que liberta, que restaura. Ou você vive esse evangelho ou não. Não tem dois caminhos. Ou você caminha... Olha, quero te dizer mais. Tem um outro texto que eu gosto muito, que diz que depois do perdão, vamos lá caminhar com uma saca de sal. O sal tempera, mas o sal também deixa um gosto horrível se ele for colocado demais. Gente, comer uma saca de sal com uma pessoa significa dizer que eu vou passar momentos ruins ao lado dela, mas eu não vou desistir, nem dela, nem do caminho. Perdoar significa dizer que eu vou prosseguir com você até o céu. Perdoar significa dizer que eu quero estar com você, eu quero estar com Deus, eu quero estar na minha igreja, percorrendo o caminho. Paulo falou, prossigo para o alvo. Nosso alvo, meus amados, não é pastor, tal, denominação B, não, nosso alvo é Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, herdará a vida eterna. Meus amados, minha palavra sobre perdão podia ser muito maior. Mas nós vamos abordar esse tema outras vezes, que ele é tremendo. Mas hoje ficamos por aqui. Tem uma música muito conhecida da gente, mas muito mesmo, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Se você gostou da nossa palavra de hoje, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal do Mova-se, canal do YouTube do Mova-se Ceará. Dá uma clicadinha, se inscreve, toca o sininho, deixa um comentário. Começa a seguir a gente, deixa lá o like, que vai nos ajudar a dizer para as pessoas o quanto esse Deus é lindo e maravilhoso.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ver se eu acho essa música. A gente canta tanto essa música, mas eu não sei se a gente entende o que é que ela significa, sabe? A gente às vezes louva na igreja, não sabe nem o que quer dizer. E aí, a gente louva da boca pra fora. Faça isso não, faça isso não. Aleluia. Menino, não apareceu não. Sei não. Vamos ver se dá certo aqui. Pera aí, só um tiquinho. Vai-se embora não, que ainda tem um louvorzinho. Eita, Deus, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Tem que ser assim. Se a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. Mas se orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Aleluia. Vamos louvar, vamos glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom. Mesmo que tudo diga não, você diz sim para Deus todos os dias. Aleluia. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.
Boa noite, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, norteie os nossos corações. Beijo.